Amados irmãos e irmãs em Cristo, estamos vivendo o quarto domingo do nosso tempo pascal, e o quarto domingo nos é colocada a meditação do bom pastor. Esse é o domingo do bom pastor, e nós temos que reconhecer Jesus Cristo como nosso bom pastor. Mas saber que Jesus é nosso bom pastor, acho que todo mundo aqui sabe, não é? Todo mundo sabe que Deus é bom, que cuida, que ama. Então eu quero fazer a minha reflexão de uma outra forma. Não é somente para perceber que Deus é bom pastor, mas que nós possamos meditar para saber se nós estamos sendo boas ovelhas. Se Deus é bom pastor, eu tenho que ser uma boa ovelha. E tem algumas coisas que toda ovelha que é boa tem que aprender a fazer. 3 coisinhas simples que nós temos que aprender para ser boas ovelhas. E ovelhas boas mesmo para ser no bom pastor. A primeira coisa, confiar. A ovelha confia no seu pastor. E confia a ponto de dar também a sua vida, de entregar-se por ele e confiar somente nele. É importante para nós aprendermos que quando nós somos boas ovelhas, é uma voz apenas que nós escutamos, é a voz do nosso pastor. É uma voz apenas que temos que escutar, é a voz de Jesus Cristo. Por isso que no Evangelho vai dizer aos mercenários, eles quando parece o lobo, vão embora. Mas infelizmente hoje nós acabamos escutando muitas vozes de mercenários. Porque a voz que nós devemos escutar sempre deve ser a de Deus, é de Jesus. É esse que não vai falhar, é esse que vai cuidar de nós, é esse que vai estar ao nosso socorro. Se nós não ouvirmos a voz desse Jesus que é bom pastor, nós vamos começar a ouvir outras vozes que acabam atrapalhando tudo. E atrapalha mesmo. Nós temos que aprender que quando nós estamos ouvindo a voz do Senhor, a voz desse pastor, nenhuma outra voz pode chamar mais a nossa atenção. E quando eu digo outras vozes, é as vozes, às vezes, de pessoas que tentam nos usurpar a vontade de Deus, querer tirar, mudar o nosso comportamento da vontade de Deus. Existem vozes de políticos, vozes de ideologia, vozes de artistas, vozes até mesmo, às vezes, de padres. Nós temos que aprender que a voz que nós devemos escutar é sempre a de Jesus Cristo, é a de Deus. Essa é a voz que nos conduz, essa é a voz que nos chama a atenção. Mas parece que quando a coisa começa a ficar difícil, aí que essas vozes estranhas começam a ficar mais chamativas. Eu estava lendo um livro para preparação para essa homilia, aí falou-se nós temos que tomar cuidado com o canto da sereia. O canto da sereia é assim, vai chamando, vai cantando, os tontão dos homens vão indo atrás, quando vai ver, afogou. E aí tem essas vozes de mercenários, de pastores ruins que vão fazendo isso. Vão nos levando, vão nos conquistando, vão fazendo a gente mudar de vida, vai fazendo a gente mudar a voz do Senhor, vai fazendo a gente mudar de direção. Quando a gente perceber, afogou. Não tem mais solução. Nós devemos confiar em Deus, apesar de, às vezes, nós percebemos que isso não consegue ser chamativo aos olhos. Jesus pede, falou, vamos amar nossos inimigos, mas existem vozes por aí que vão falar, larga a mão de ser trouxa. Se a pessoa é tua inimiga, você tem que desejar mal a ela. Deus vai poder dizer assim para muitos de nós, você tem que amar aquela pessoa que está te fazendo mal. Mas muitas vozes por aí vão falar totalmente o contrário. Deus vai falar para você, vai pedir para você, seja bom, seja honesto. Mas vai ter gente por aí que vai falar para você, larga a mão disso. Ser honesto hoje não dá nada para ninguém. Ser bom não dá nada para ninguém. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus e confiar nessa voz. E somente na voz de Deus. A segunda coisa que nós temos que aprender para ser uma boa ovelha é o relacionar-se. A ovelha relaciona com o seu pastor. Está sempre unida ao seu pastor. Nessa relação com esse pastor, nesse relacionamento com ele, se torna íntimo. E para poder relacionar com Deus, não é somente escutar só a voz de Deus,
e deixar de ouvir as outras. Nós devemos também parar de ser egoísta e olhar para o nosso próprio umbigo. Porque não é somente a voz do mundo que acaba nos tirando do caminho de Deus, nos tirando da voz do pastor, mas também é a nossa própria voz. Aí eu comecei, eu ordenei Paulo no primeiro domingo do Bom Pastor que eu tive, comecei a pensar, por que é a ovelha? Por que Jesus Cristo chama a gente de ovelha? Por que Ele é pastor e nós somos ovelhas? Porque a ovelha é um dos animais mais indefesos que existe. Ela não tem defesa, né? não ataca. E também porque ela é burra. A ovelha é meio burrinha, você sabia disso? Mas não é burrinha assim porque não falta de inteligência, mas por que a ovelha se perde? Porque ela olha para o chão. Enquanto tiver comida, ela vai. Ela vai comendo, vai comendo. Vai comendo. Quando tiver pasto, ela vai indo. Quando for ver ela olhar para cima, já se perdeu. Enquanto nós estiver olhando somente para a nossa frente, olhando somente para o nosso umbigo, achar que eu posso tudo, sou autossuficiente, achar que eu consigo tudo, Deus não vai ter espaço na minha vida. Aí eu vou me perdendo. Estar realmente nessa relação com o Senhor é poder deixar Ele se escutar, mas também você parar de escutar a si mesmo e começar a escutar a Deus. Ficar um pouco em silêncio para poder escutar a voz de Deus. Porque quando nós vamos rezar, a gente prefere ficar reclamando, pedindo. Deixa Deus falar também. Eu já contei aqui, né? Uma vez uma pessoa chegou em mim e falou: ai, padre, eu vou parar de rezar. Por que, criatura? Eu falo, Deus não fala comigo, mas também você não cala a boca. Cala a boca para você ver se Deus não vai falar com você. Fica quieto um pouquinho, para de reclamar, para de falar, para ver se Deus não fala com você. O relacionar-se é poder escutar o outro também. O relacionar-se não é somente você falar, mas saber que Deus tem algo para você. O relacionar-se é parar de falar de si mesmo, para poder escutar o outro. Uma boa ovelha sabe se relacionar. Escuta a voz de Deus, mas para também não somente de escutar aquilo que o mundo fala, mas para também de escutar aquilo que você tem dentro de você mesmo. Para de ficar reclamando, para de buscar motivos para deixar a Deus. E a terceira coisa que uma boa ovelha faz, que é fundamental, é o seguir. Uma ovelha boa vai seguir, e segue o pastor, aonde ele for. Aí podemos perguntar: padre, eu vou seguir Jesus para onde? Para a igreja? Não. Eu vou seguir Jesus para onde? Para os grupos de oração? Não. Para a minha comunidade do caminho? Não. Nos meus grupos de pastoral, movimento? Não. Eu tenho que aprender a seguir Jesus Cristo para o mundo. De que maneira que eu tenho que começar a perceber isso? Nós vamos ver no Evangelho de hoje, Jesus vai falar assim que eu tenho muitas ovelhas que não são desse redil. Ou seja, eu não vim somente para os judeus, eu vim para o mundo todo. Até que todos sejam um povo, todos sejam um só rebanho e tenha somente um pastor. Aí nós falamos: se eu querer seguir Jesus Cristo e andar no mesmo caminho que Ele, eu tenho que querer amar aquilo como Ele amou. E como que Ele amou? Sem preconceito, sem exclusão. É a todos. Se eu quero seguir Jesus Cristo, esse amor tem que ser dado a todos, sem exceção. Quando eu digo todos, é todos. Aqueles que não professam a mesma fé que eu, aqueles que não estão vivendo a mesma coisa que eu, aqueles que às vezes estão vivendo em pecado, esses também merecem ser amados, precisam ser amados. Não estou falando para aceitar tudo aquilo que o outro faz, não. Estou falando que você tem que dar amor a todos. Jesus Cristo, até na hora da cruz, quando está fazendo o maior mal para ele, o que ele fala? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas hoje nós temos, às vezes, quem tiver preconceito com alguma pessoa, você não está seguindo a Jesus. Se você exclui alguém da tua vida, você não está seguindo esse pastor. Se você exclui alguém da sua história, você não está seguindo esse pastor. Às vezes a pessoa chega e fala: ai, padre, eu perdoei o fulano, mas ele fica lá e eu fico aqui.
Você já pensou se chegar no céu, Deus falar a mesma coisa para você? Ah, eu perdoo você, viu, filho? Mas você lá no inferno e eu aqui, tá? Se nós não quisermos amar a todos e fazer esse mesmo amor que Jesus faz por nós, nós não vamos seguir a Ele. Eu tenho que estar disposto a amar a todos, sem preconceito, sem exclusão. Repito, não é aceitar tudo aquilo que o outro faz, mas é amar. Amá-lo apesar do seu pecado, amar apesar do seu erro, amar apesar da sua fraqueza, porque Deus faz isso comigo, Deus faz isso conosco. Ele ama apesar do meu pecado, Ele ama apesar da minha fraqueza, Ele me ama apesar da minha humanidade. E se eu quero seguir esse Deus, se eu quero seguir esse bom pastor, eu tenho que amar da mesma maneira que Ele. Então, amados, eu quero convidar vocês hoje a serem boas ovelhas. Saber que Deus é bom e é um bom pastor, todos nós sabemos. Mas hoje vamos fazer um propósito de ser boas ovelhas para Jesus também. E para que isso aconteça, nós temos que fazer muito bem essas 3 coisas. Confiar, parar de escutar a voz daqueles que nos tiram da vontade de Deus e escutar somente a Deus. Temos também que relacionarmos. Esse relacionar, às vezes não é somente não escutar a voz do mundo, mas parar de falar também dentro de si, deixar de ser autossuficiente e ver que você precisa de Deus também, precisa desse pastor. E também que possamos seguir. Mas se você decidir seguir esse pastor, você decidir seguir esse Jesus, lembre-se, você tem que amar da mesma maneira que Ele amou. Porque é só assim que nós vamos seguir de verdade esse pastor que é muito bom. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.